Boa tarde a todas e a todos. Com imenso prazer que nós vamos dar continuidade às bancas do curso de História. Peço ao professor André e à professora Raquel, se puderem acionar o vídeo para a gente ver vocês, ficarmos mais próximos a despeito da nossa distância, né? E, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês aqui conosco, participar da banca do Martin, agradecer a todos os demais presentes, professores do curso de História e estudantes. E, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra ao Martin para ele fazer a apresentação do trabalho, dizendo de antemão que, desejando boa sorte, uma boa apresentação para você, Martin. Esperar aqui os slides. Boa tarde, meu nome é Martin Pezzini Bachmann, acadêmico da 8ª fase do curso de História e bolsista no Centro de Memória Oral e Pesquisa, o CEMOP. Cabe ressaltar que essa pesquisa foi gestada dentro desse laboratório sob orientação da professora doutora Cristina Ferreira, que também orienta essa monografia. Agora, irei apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado The Highlands of the Brazil, as narrativas de viagem de Richard Francis Burton e os sujeitos da província de Minas Gerais. O objetivo geral do trabalho foi investigar, a partir das narrativas de Richard Francis Burton no livro The Highlands of the Brazil, volume 1, a população residente na província de Minas Gerais, suas práticas e costumes de moradia e alimentação, por intermédio das concepções histórico-metodológicas que envolvem os relatos de viagem e o conceito de cotidiano, orientados pela análise do discurso. Desta forma, coube ponderar sobre as escolhas narrativas de Burton em sua obra, questionando as formas e motivações que levaram o viajante a percorrer e descrever o interior do Brasil, em especial a província de Minas Gerais, atraído pela questão da mineração e com vistas às possibilidades de relações econômicas entre Brasil e Inglaterra. Problematizamos sua atuação como diplomata do Império Britânico, assim como suas abordagens sobre o Brasil, a partir de suas narrativas na condição de quem circulava nos meios intelectuais europeus. Compreendemos, portanto, suas descrições como a visão de um estrangeiro, encontrando ambientes e culturas diversos, com base em suas experiências e conhecimentos prévios que estruturavam sua percepção durante a viagem. O estudo destas narrativas estará pautado na metodologia da análise do discurso, fundamentada no princípio que, e aqui cito Cardoso e Vanfas, o documento é sempre portador de um discurso que, assim considerado, não pode ser visto como algo transparente, pois é construído a partir de uma interpretação particular da realidade. As construções internas da obra de Burton foram relacionadas com o contexto externo de sua produção, para análise e compreensão das peculiaridades das diferentes esferas de composição destas narrativas. O conceito de cotidiano, privilegiado no segundo capítulo da monografia, foi trabalhado a partir de questionamentos sobre, e aqui cito Ludwig, os modos pelos quais as pessoas apropriam-se enquanto simultaneamente transformam seus mundos, por meio do estudo de suas práticas cotidianas. Estas indagações permitem uma reflexão sobre as experiências diárias de mulheres e homens no passado, das formas como experienciaram suas vidas em meio à natureza despretensiosa do dia a dia. Em relação às fontes, por facilidade de acesso, os originais foram localizados através do site do Internet Archive, organização sem fins lucrativos que congrega inúmeras obras disponibilizadas gratuitamente. Aqui temos a capa da primeira edição do livro The Highlands of the Brazil. O estudo dela foi feito na língua inglesa, com traduções nossas para a composição do trabalho escrito. Outras fontes sobre Burton também foram encontradas no site da Burtoniana, que reúne diversas informações sobre a vida, obra e as produções acadêmicas e literárias sobre o viajante, para fins educacionais e acadêmicos. Em consonância com a preocupação de situar Burton e a literatura de viagem em seu contexto histórico, o primeiro capítulo, Richard Francis Burton e as Expedições Europeias, tem como intenção debater sobre os relatos de viagem e a trajetória de vida da personagem estudada. O subitem 1.1 é intitulado Os Relatos de Viagem e as Formas de Retratar o Mundo. Uma das marcas do século XIX, com o avanço das tecnologias de deslocamento
e do imperialismo europeu foi a proliferação de expedições e viagens para as diferentes regiões do globo, com objetivos diversos como comerciais e científicos. De modo geral, a partir de meados do século XVIII, os relatos de viagem escreveram-se, e aqui cito Guimarães, num movimento mais amplo de constituição de conhecimentos mais positivos acerca de outros povos e civilizações, em busca de informações confiáveis reunidas a partir da observação empírica e coleta de materiais em loco. O interesse era documentar os cenários encontrados nas diferentes regiões do mundo, tanto para o meio acadêmico europeu, como para outros viajantes que poderiam segui-los, ou para leitores interessados. Muitos desses viajantes basearam-se nos conhecimentos da história natural, ramo da ciência que, e aqui cito Schiavinato, tornava a natureza todo um domínio empírico cognoscível, descritível e ordenável em sua totalidade, prestando os termos para a descrição e caracterização das paisagens. Porém, seria equivocado considerar todos esses viajantes como cientistas profissionais, já que constituíam um grupo bastante diverso em que, e aqui cito Martins, interesses comerciais, científicos e colonialistas entrelaçavam-se com motivações teológicas, morais e estéticas. Um desses viajantes foi Richard Francis Burton, explorador, escritor e tradutor que atuou como diplomata do Império Britânico no Brasil entre os anos de 1865 e 1869. No subitem 1.2, A Vida de Burton, Trajetórias e Andanças Estrangeiras, estudamos um pouco de sua trajetória. Seu interesse profissional esteve vinculado às viagens de exploração que realizou especialmente na década de 1850, com apoio da Royal Geographical Society. Sua atuação nas instituições científicas revelam um personagem interessado nos debates eminentes no período, mas também preocupado com o financiamento de seus projetos. Segundo Alfred Bates Richards, seu contemporâneo nos círculos acadêmicos oitocentistas e um de seus biógrafos, Burton teria feito, e aqui eu cito, várias grandes expedições sob o comando da Royal Geographical Society e do Foreign Office, a maioria delas com risco de vida. Suas línguas, conhecimentos e experiências sobre cada assunto, ou cada ato singular de sua vida, do qual ele concentrou tantos em 44 anos e meio, teria levado qualquer outro homem ao topo da escada da honra e fortuna. Suas viagens mais famosas tiveram como destino a Ásia e África, onde, disfarçado de muçulmano, visitou a cidade de Meca em 1853 e também trabalhou na procura da nascente do rio Nilo, chegando ao lago Tanganica em 1858. Burton publicou inúmeros relatos de suas explorações, assim como traduções de obras estrangeiras para o inglês, exemplo de Os Lusíadas, o Kama Sutra e As Mil e Uma Noites, totalizando mais de 80 livros. No âmbito pessoal, casou-se com Isabel Arundel, de família aristocrata britânica, em 1861. A interferência da família da esposa junto ao governo imperial auxiliou Burton a entrar no serviço diplomático, ocupando inicialmente o posto de cônsul em Fernando Pó, na costa africana, e posteriormente em Santos, no Brasil. O capítulo 2 é intitulado O Livro The Highlands of the Brazil e o Cotidiano da Província de Minas Gerais. No subitem 2.1, o relato de Richard Burton e sua viagem ao interior do Brasil foi estudado as narrativas de viagem no livro The Highlands of the Brazil, publicado na Inglaterra em 1869, pela editora londrina Tinsley Brothers, responsável por 9 livros do viajante entre 1863 e 1872. A obra foi dividida em 2 volumes. A primeira parte, privilegiada nesta pesquisa, foi analisada a partir da dedicatória, um prefácio escrito por sua esposa Isabel, um ensaio preliminar de Burton e o corpo do livro, com 41 capítulos que descreveram o trajeto do Rio de Janeiro à província de Minas Gerais, assim como sua estadia na região. Em seu relato, Burton trouxe como objetivos descrever as companhias de mineração britânicas, além da navegação no Rio São Francisco, de forma a chamar a atenção para as potencialidades hídricas no interior do Brasil. Suas narrativas foram produzidas com o uso constante de notas explicativas e menções a outros viajantes, a exemplo de John Maui e Saint-Hilaire, com o intuito de historicizar a região ou explicar algum detalhe sobre a fauna e a flora, ou alimentos, pessoas e costumes sociais observados. Segundo Burton, sua escrita seria, e aqui eu cito, totalmente deficiente no embelezamento de que se queixam os viajantes sérios, e deveria retratar uma realidade nua e crua,
sob a perspectiva de que o relato pretende somente destacar a utilidade da precisão. Esta exatidão refere-se à crença na objetividade de suas análises, situação que deve ser questionada, já que toda narrativa contempla subjetividades diversas e parte de uma perspectiva específica de visão de mundo do narrador, não comportando uma transposição total do real. Aqui nós temos um mapa esboçando a trajetória de Burton no interior do Brasil, elaborado a partir de aproximações considerando as localidades mencionadas pelo viajante. Alguns caminhos do período, que constituem hoje a turística Estrada Real, foram postos como plano de fundo para melhor compreender suas escolhas na viagem. A província de Minas Gerais foi um dos principais destinos para os viajantes estrangeiros no país, conhecida por sua produção aurífera. No século XIX, a região presenciou inúmeras transformações, com o declínio da mineração e uma diversificação das atividades econômicas. Portanto, e aqui cito Botelho, se os viajantes já não puderam ver o ouro produzido em abundância, presenciaram uma sociedade diversificada, variada, complexa e, em muitos casos, surpreendente. Ao refletir sobre o cotidiano de alimentação e moradia em Minas Gerais, a partir da obra de Burton, devemos destacar que essas narrativas arquivam conhecimento, e aqui cito Corrêa, distinto daquele advindo pela experiência, pois são oriundos de um contato traduzido e que não pode ser comparável àquele de quem viu, fundamentados na formação sociocultural do viajante. Burton, por exemplo, reclama da preponderância do porco na culinária mineira do período, afirmando ser, e aqui eu cito, uma comida favorita em terras jovens como o oeste dos Estados Unidos e a China, onde as pessoas são quase feitas de carne de porco. Neste caso, podemos perceber uma visão negativa a respeito da carne suína, considerando as práticas alimentares na região como não tão civilizadas como as europeias. Esses comentários podem ser compreendidos no contexto das mudanças civilizatórias das sociedades europeias, em que alimentos considerados mais rústicos davam lugar para elementos mais delicados e cuidadosamente empratados, como as carnes brancas. Caso semelhante pode ser percebido quando Burton descreveu a cachaça, mencionando a necessidade de, e eu cito, explicar o que é, em especial para um público em casas civilizadas, onde a palavra e a coisa são igualmente abomináveis, em defesa de suas concepções eurocêntricas de mundo. Em relação à moradia, o viajante chama a atenção para as diferenças entre as habitações que encontrou. Enquanto a maior parte das construções, e aqui eu cito, são baixas e pobres, principalmente de portas e janelas, como diz a frase, entre eles, no entanto, estão grandes espaçosos sobrados, com abacaxis dourados no telhado. Ambos os casos trouxeram um olhar negativo de Burton, ressaltando a estranheza em relação à arquitetura brasileira. As hospedagens mineiras também receberam críticas, em especial por sua política de preço. Não por acaso, o diplomata britânico indica a outros viajantes que, e aqui eu cito, nunca vá a um hotel se houver uma casa particular dentro de uma légua, e, acima de tudo, mantenha as contas. Ou seja, defendia que seria mais proveitoso se hospedar e conviver com as pessoas locais do que se isolar em um hotel pagando caro. Capítulo 3, Mineiro como homem típico do Brasil, os habitantes de Minas Gerais nas descrições de Burton, tem como intenção adentrar nas descrições do viajante sobre a população da província, relacionando com o contexto macro brasileiro. O subitem 3.1 trata da questão racial e os dilemas de uma sociedade escravista na visão de Burton. Nos relatos dos estrangeiros sobre o país, era comum um estranhamento em relação à presença maciça dos negros e mestiços na sociedade. Segundo o diplomata britânico, o Brasil e os brasileiros oferecem um, e aqui eu cito, tratamento excepcionalmente humano do escravo, e sua experiência nunca me mostrou um caso de crueldade praticado contra escravos. Esta visão é rechaçada pela historiografia, que demonstra como a experiência de tantas negras e negros que aqui chegaram e viveram, e aqui cito Chalub, permaneceu constrangida pela força da escravidão, que tolhia e limitava o campo de ação desses sujeitos. Para Burton, a escravidão contribuía para uma visão negativa sobre o trabalho no Brasil, que seria remediado pelo, e aqui eu cito, emprego de mão de obra livre em grande escala. Suas opiniões estavam em consonância com as teorias de diferenciação racial que se popularizavam no período, que hierarquizavam os diferentes grupos humanos a partir de características próprias.
Neste caso, a imigração europeia foi defendida como meio de qualificar a mão de obra e embranquecer a população brasileira, vinculada a um padrão civilizatório. O diplomata britânico apontava vantagens não apenas para o país, mas também para o próprio imigrante branco, já que, e aqui eu cito, em nenhum lugar um homem honesto e trabalhador pode se dar tão bem com um mínimo de dinheiro ou habilidade, como resultado direto da presença de uma raça inferior e de uma casta servil. A caracterização do mineiro nas narrativas de Burton é o tema privilegiado no subitem 3.2. Em consonância com as teorias que condicionavam as características humanas a questões geográficas, o viajante chama atenção para, e aqui eu cito, a notável aproximação do íbero-brasileiro e do anglo-americano da União, dois povos originários de centros étnicos distintos e diferentes. Dificilmente se explica senão por causas locais, que assimilaram o estrangeiro ao tipo autóctone, chamado Homem Vermelho. Nessas descrições, o clima passa a ter papel significativo para explicar as características dos sujeitos que encontrou na América, aproximando os habitantes de origem estrangeira às populações nativas. Ao especificar o mineiro, Burton identificou, e aqui eu cito, que, assim como seu ancestral paulista, ainda é o homem típico do Brasil. A caracterização e ordenação dos diferentes grupos sociais, assim como de questões envolvendo a natureza e a geografia, é parte integral dos relatos de viagem como gênero literário. Porém, cabe questionar a tipicidade apontada por Burton, já que a população brasileira era e é múltipla e diversa, tanto cultural como etnograficamente. Fisicamente, o mineiro seria descrito com a pele, e aqui eu cito, marrom escura quente, já que devido à pequena quantidade de mulheres brancas na região, a miscigenação teria se tornado um mal necessário. Aqui, Burton novamente remete à diferenciação racial como elemento central para suas descrições, com um olhar adverso aos habitantes da província. Ao comentar os costumes dos sujeitos que encontrou, o diplomata britânico indicou que, apesar do vínculo católico, as práticas religiosas e matrimoniais eram diversas das que presenciou na Europa, em especial quanto à castidade e à presença da poligamia. Burton remete novamente ao clima ao justificar esses costumes, ao mesmo tempo que defende a prática da poligamia como, e aqui eu cito, moralmente justificável, no intuito de povoar o território brasileiro. Como considerações finais, trazemos que, ao longo do século XIX, proliferaram os escritos de viajantes europeus sobre as mais diversas regiões do globo, com obras que descreveram os diferentes povos e lugares encontrados. Em sua trajetória como viajante, Richard Francis Burton entrou em contato com diferentes países e sociedades, em África, Ásia e Américas. Sua atuação esteve vinculada intimamente aos círculos intelectuais britânicos, percebido pela ligação com a Royal Geographical Society. Em sua passagem pelo Brasil, Burton demonstrou interesse em conhecer melhor o país, transpondo suas experiências no livro The Highlands of the Brazil. As narrativas do diplomata inglês adentraram em temas que envolviam sua experiência de viagem e o dia a dia das regiões visitadas, indicando práticas e costumes ligados à alimentação e moradia na região. Suas falas sobre o cotidiano de Minas Gerais revelaram uma perspectiva eurocêntrica, com críticas aos costumes locais, como o consumo de determinados gêneros alimentícios, a exemplo da carne suína, e de características das habitações, como sua precariedade e o alto custo de hospedagem. Em suas descrições da população mineira e no contexto macro-brasileiro, Burton tem um olhar negativo sobre a mestiçagem, defendendo o embranquecimento do país a partir da imigração europeia. Imbuído das teorias raciais preponderantes no período, o viajante buscou caracterizar os sujeitos que encontrou a partir de preceitos científicos. Porém, suas afirmações recusaram o determinismo baseado apenas no clima ou na raça, as duas principais correntes existentes no período para explicar os grupos humanos, flutuando entre ambas ao relatar a sociedade brasileira. Ao analisar suas descrições do mineiro, Burton mantém seu posicionamento eurocêntrico, percebendo as cores e costumes locais, sempre em defasagem do padrão europeu civilizado. Aqui nós temos as referências dessa apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Martin. Embora não esteja vendo, a Raquel está por aí.
Oi, Cris. Ah, sim. Então, podemos começar? Podemos? É. Eu vou primeiro? É, Ah, oi. o André, quem... Então tá, vamos. André, você pode acionar o Eu, vídeo ah, eu tô com o vídeo acionado, não tá aparecendo? só agora. Agora tá. Aham. Ah, Legal. é? Desafios da modernidade. Legal, obrigada então, Martin. Eu vou passar a palavra para a Raquel, já agradecendo de antemão a presença dela conosco e dizer que é um prazer imenso ter você aqui para contribuir com o trabalho do Martin. E também, já de antemão, agradecer o André, porque na sequência eu vou passar para vocês para a gente poder fazer uma discussão bem profícua. Obrigada para vocês. Raquel, por favor. Joia, Cris. Deixa eu colocar um reloginho aqui para não tomar muito tempo de vocês. Boa tarde a todos que estão aqui dando uma força para o Martin. Boa tarde, Martin, Cris, André. É muito bom estar com vocês, ainda mais nesses contextos que a gente tem vivido. Então, é sempre bom estar próximo dos nossos afetos, né? Pela área que a gente compartilha, pelos interesses políticos que a gente tem, e pela possibilidade de ter acesso a um trabalho tão bacana como o do Martin. Acho que já começo destacando as minhas primeiras impressões, que é um texto muito bem escrito, com muito cuidado, né? Como algo que já é tradicional dos alunos da Cris, que eu tenho acompanhado. Então, acho que um primeiro parabéns para vocês precisa ser dado em termos da qualidade da escrita do texto, né? Ele é acolhedor. Então, além de dar uma boa mostrar, eu acho que ele cumpre bem um papel de monografia de graduação, né? Mostrando que é um aluno que se formou capaz de mobilizar os principais elementos da nossa formação, da nossa atuação, e mostra também, né, além de uma ótima aproximação inicial da obra do Burton, algumas potencialidades e caminhos de pesquisa para o futuro, se o Martin quiser, né? E caminhos tremendamente diversificados, que acho que vão desde a história da alimentação, dos costumes do cotidiano, né, até uma outra vertente mais dos relatos de viagem, passando também pelos estudos da edição. Inclusive, acho que seria interessante pensar um pouco também nessa dimensão um pouco mais material da obra, né, discutindo capítulos, ilustrações, mapas, conduzindo um pouco mais a gente por esse material ao qual você teve acesso e que você analisou tão bem, né? Há um cuidado muito grande no texto em marcar referenciais teórico-metodológicos, em cercar muito bem o objeto, né? Então, é um texto que chega muito protegido já, né? Em torno dos referenciais, enfim. E aí a gente acaba sentindo falta de ouvir um pouco mais do Martin também, né? Fica uma provocação aqui. Então, acho que tem um ótimo referencial teórico-metodológico, mas acho que é a minha pergunta final que eu gostaria de fazer para você, para a gente discutir algumas coisas, pensando dentro do campo das possibilidades do seu trabalho, né? Já no campo das questões, Martin, eu queria frisar que tudo que a gente vai conversar aqui está longe de ser uma crítica ferrenha ao trabalho, mas são inquietações de alguém que se interessou muito pelo teu trabalho e que está vendo as potencialidades dele num campo ampliado, tá? Logo que eu comecei a ler, eu fiquei pensando qual seria o lugar desse diplomata britânico no Brasil, né? Qual seria o lugar da relação do Brasil numa representação internacional e qual o interesse que o Brasil poderia oferecer, né? E vou pensar numa hipótese contigo mais para frente, quero voltar nisso mais tarde.
Então, acho que tem uma dimensão que a gente precisa pensar na especificidade dos contatos para além do é um europeu que veio ao Brasil, né? Então, pensar um pouco mais essas questões seria bem interessante. Quando você está falando sobre relatos de viagem, né, e tem um capítulo muito bem estruturado, né, metodologicamente, teoricamente, em torno do conceito de relato de viagem, como ele pode ser mobilizado pelos historiadores, o que ele diz aos historiadores, né? Eu vou contar para você que eu senti um pouco de falta de uma mobilização maior do argumento da Mary Louise Pratt, que é um livro, né, o livro Olhos do Império, que você cita na tua bibliografia. Ele aparece lá quando você está falando um pouquinho da trajetória do Burton, mas ele não é mobilizado teórico-metodologicamente para falar do relato de viagem. E muitos dos autores que você usa bebem dela, né, do argumento dela. Então, aí eu queria, em compensação, você contorna alguns dos argumentos que são centrais para ela. Zona de contato, transculturação, né, uma gramática imperial, enfim. Entender um pouco mais dessa escolha que você fez. A Cris já está rindo. Não sei se é bom ou ruim, mas enfim. Então, eu queria entender um pouco mais dessa escolha que você fez, né, por colocá-la como um referencial distinto dessa interpretação do relato de viagem, né. Nas páginas 25 e 26, quando você está, né, envolvido com essa análise da trajetória do Burton, e você estava falando desses homens que estudavam em Oxford e em Cambridge, e como o Burton tem uma relação distinta de formação, né? Não cursa o preparatório, tem um tutor, não se adapta ao espaço universitário, enfim. Eu fiquei pensando um pouco no lugar excepcional que ele pode ocupar dentro disso que alguns historiadores da experiência imperialista estão chamando de os homens do império, né? Ou seja, são homens que partilham um processo de formação familiar e social, cultural, que bebe de códigos muito comuns. Então, eles pertencem a uma camada social privilegiada, as crianças estudam em locais privilegiados, são preparados para entrar em Oxford ou em Cambridge e ingressam no serviço civil, né, ingressam no serviço do imperialismo, por assim dizer, se deslocando para esses territórios distantes, já informados e influenciados por uma forma de chegar a esses territórios, né? E eu fico pensando em que medida essa trajetória um pouco distinta do Burton pode ter tido um impacto na forma dele olhar os objetos e os espaços que ele olha, né? Então, o que alguém que teve a sua formação como homem imperial distinta dos homens imperiais tem a oferecer? Porque aí eu acho que tem uma outra possibilidade também para você pegar. Se não há uma diferença muito grande nos relatos entre esses homens do Império que têm uma formação, uma trajetória comum, a gente pode até questionar a ideia de que é a formação que marca a forma de olhar, a forma de se relacionar com o espaço colonial, né? Ou com os espaços entendidos como menos desenvolvidos, enfim, tá? Então, acho que tem várias questões que você pode puxar para cá com ganhos muito marcantes para o teu trabalho. Tá? Na página 26, você está dizendo que o Burton aprendeu uma porção de dialetos. E eu sei que a citação não é sua, mas é do Kalel Moraes, enfim. Mas eu ia te pedir, dada a qualidade do seu texto, evita usar esse termo dialeto, né? Porque às vezes a gente está até não reconhecendo como língua algo que para um povo pode ser língua, né? Ou então tensione isso numa nota de rodapé, deixe feio para outra pessoa, não para você. Enfim, tá? Aí voltando um pouco,
naquela coisa que eu falei para você, sobre a gente pensar o lugar, uma possibilidade do lugar do Brasil nesse interesse de um homem imperial, né? E não é o lugar do Brasil, é pensar o lugar de Minas Gerais, né, para esse homem colonial. Eu fiquei pensando se poderia ter alguma pista, nas quase 1000 páginas que você encarou, de algum vínculo com a questão da exploração aurífica, que começa a se mostrar como uma possibilidade para espaços coloniais britânicos. E aí eu estou pensando de uma maneira mais direta, no caso da Austrália, né, em que você tem a corrida do ouro se iniciando de uma forma mais sistemática na década de 1850, e poucos anos depois no território sul-africano também, em que você tem a primeira descoberta de diamantes e depois a descoberta de ouro. Né? E vai transformar, no caso sul-africano, vai ter uma transformação radical do interesse imperial no território. Né? Então, visitar Minas Gerais num período já de declínio do ciclo, de certa forma, ajudaria a estrutura imperial, a burocracia imperial, a pensar projetos mais amplos para esses espaços que estão experimentando uma nova relação com o território colonial a partir da presença da mineração, a partir da presença do ouro. Né? O que é entrar em contato com um território que foi famoso pela exploração aurífica e que agora experimenta o declínio. O que se pode fazer de diferente? Qual foi essa? E principalmente, acho que essa questão toca a questão da racialização, né? Porque no caso sul-africano vai ser, por exemplo, uma das grandes questões: quem é que vai explorar esses diamantes, né? Quem vai explorar o ouro, né? Tem diamante também, mas enfim. Como você vai construir uma forma de gestar o capitalismo minerador, o imperialismo pautado numa experiência de capitalismo minerador, né? Então, acho que é bem importante a gente pensar se a conexão que se tenta estabelecer com Minas Gerais está vinculada a essa nova condição econômica do imperialismo que começa a se moldar nessas décadas, né? Na página 52, você conta para a gente um pouquinho sobre a visibilidade dos imigrantes irlandeses que foram para os Estados Unidos, né? E como o Burton apresenta os irlandeses como uma saída para o Brasil, né? E aí eu fiquei achando muito curioso, porque há uma certa... E aí eu queria te ouvir, queria saber o que ele está dizendo mais dos irlandeses, porque esse período do século XIX, e principalmente a partir da migração para os Estados Unidos, vai acentuar um discurso de racialização do próprio irlandês que vai aproximá-lo do negro, né? Então, vai aproximá-lo, vai atribuir ao irlandês características de um processo de simianização, né? De vinculá-lo ao negro, né? E de vincular também a ele ideias de degeneração atribuídas a um temperamento ruim, a uma explosividade e agressividade. Então, e é esse o cara que é interessante que o Brasil receba dentro do seu processo de transformação, né? Qual é a visibilidade que está sendo dada para esse processo de racialização do irlandês dentro da própria lógica, talvez de um diálogo, né? Império Britânico e Estados Unidos. E aí eu pensei em colocar você em contato com um orientando meu, que também está trabalhando numa monografia sobre isso, sobre o processo de simianização do irlandês na imprensa ilustrada, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Então, como essas ideias estão circulando
numa experiência de diálogo mais ampla, né? E como você está atribuindo um discurso profundamente racial aos irlandeses, né? Com características de comportamento, com características físicas de aproximação, enfim. E de repente eu pensei em colocar vocês em contato, que acho que vocês poderiam pensar num artigo juntos, pensar em algo, né? Porque tem uma possibilidade de diálogo bem importante, né? E dentro dessa questão de um debate em torno da questão racial, Martin, eu fiquei perguntando se em algum momento do livro o Burton comenta sobre a possibilidade do discurso de assimilação do negro, que é um discurso bastante em voga em diversos espaços marcados pelo colonialismo no final do XIX, na segunda metade do XIX. Ou seja, a ideia de você assimilar, principalmente no continente africano, assimilar populações nativas à cultura branca colonial, né? Sei que o Brasil tem uma outra relação com isso, mas pergunto se essa dimensão de uma certa suavidade da escravidão que está sendo indicada pelo Burton nos escritos poderia indicar também uma vertente marcada por uma certa dimensão dos discursos de assimilação, né? Ou seja, existe uma possibilidade de incorporar, né? Enfim. E aí eu fiquei pensando assim, o que ele poderia dizer sobre isso? Porque também é um período, para o final do 19, depois, que o discurso da assimilação vai começar a ganhar uma visibilidade bastante negativa, né? E ser entendido como algo inviável. Então, queria entender isso um pouco mais no argumento do Burton. E aqui, acho que já falei demais, já falei mais do que eu queria até, mas eu queria fechar contigo uma ideia que volta um pouco em todos esses pontos que eu indiquei, que me chamaram mais atenção na leitura, que é uma provocação. E eu acho que você está muito apto a encará-la, né? Eu fico me perguntando se hoje, no ponto em que a gente está, né, na historiografia, na relação com as fontes, nas transformações do campo a partir dos estudos pós-coloniais, dos estudos decoloniais, né, enfim, de todas umas novas teorias que informaram, enfim, eu queria te perguntar o que mais a gente pode dizer além de que o Burton era eurocêntrico, né? Como é que a gente pode encarar esses materiais numa outra perspectiva? Eu te digo, a gente sabe que ele é eurocêntrico, né? E aí eu fiquei me perguntando, assim, a tua análise mostra potenciais interpretativos muito além da afirmação do ele é eurocêntrico, né? E eu estou pensando muito naquelas 3 linhas que você escolheu para deixar ali no finalzinho do resumo, né? Ou seja, como você está definindo o teu trabalho. Então, o que mais como você leva o teu trabalho além dessa constatação de que ele é eurocêntrico? Aí fica uma pergunta até para um desdobramento, de repente, né? Enfim. Martin, era isso que eu queria comentar contigo. Sei que a gente vai ouvir coisas ainda mais legais do André. Enfim, Cris, obrigada pela chance de ler o trabalho do Martin. Gostei pra caramba. Muitíssimo obrigada, Raquel, pelas contribuições. Já vou passar para o André. André, obrigada pela presença conosco e pela disposição em contribuir com o trabalho do Martin. Seja bem-vindo aqui. Bem, boa noite a todos e a todas, ou a todos com X, como eu costumo brincar, usando um puxado carioca. Eu quero também agradecer muito ao convite da professora Cristina Ferreira e do Martin para participar da avaliação desse trabalho, né? E saúdo também a presença da professora Raquel, que eu tive a oportunidade de conhecer justamente através da professora Cristina em algum ano na Unicamp. Bem, eu preparei uma fala e já fui eliminando algumas coisas aqui que a Raquel já falou, e é evidente que nós estamos diante de um trabalho que
avancem muito do que se requer de uma monografia, né? Então, eu vou seguir aqui um scriptzinho que eu preparei, mas, Martin, não precisa se preocupar com anotar tudo que eu falo, tudo que eu vier a perguntar, porque eu tenho aquela mania de anotar tudo no arquivo, eu vou mandar para vocês depois, e lá está muito mais completo do que eu vou tentar sintetizar aqui para não ocupar muito tempo de todo mundo, até porque a professora Cristina acabou de vir de uma banca e tem outra na sequência, enfim, tá ok? Então, vamos lá. Como vocês sabem, eu sou bem conhecida por reclamar muito dos títulos, né? Mas essa discussão eu vou deixar um pouco para o final como sugestão definitiva, que pode ser acatada ou não, evidentemente, né? E vocês podem ignorar tudo que eu vier a falar que não fizer nenhum sentido, tá? São dúvidas de alguém que está aprendendo com esse trabalho, e aprendi muito, né? Então, eu acho que o subtítulo eu inverteria um pouco, porque não penso que são os sujeitos da província de Minas Gerais, são os sujeitos nas narrativas do Burton, né? Porque quando você bota da província, parece que tem os sujeitos do Burton e tem outros que você analisa que não estão nessa narrativa dele. E pode gerar uma confusão isso aí. Também fico me perguntando que usar o título da própria publicação no seu título pode gerar uma confusão, porque esse título do Burton não me soa muito bem. Se eu fosse o editor dele à época, eu diria para ele trocar, porque quando a gente lê, a gente fica pensando que é aquele tipo de livro Viagem à Itália, do Goethe, que fica muito preocupado com paleontologia, essas coisas assim, não é? Não é o caso, né? Ele está falando do Planalto brasileiro e tudo mais, mas confunde, eu acho que confunde, bem. Também uma questão do nome do Burton, ele é mais conhecido como Richard Burton, né? Talvez pudesse enxugar, porque quem me chamou essa atenção para essa questão foi o professor Antônio Dimas, que acabou de fazer uma espécie de revisão de luxo de um texto que eu escrevi em coautoria com a professora Gisele, dizendo que vocês não podem ficar rechaçando o título autoral, o nome autoral que a pessoa escolhe, né? Então, talvez pensar sobre isso, eu não sei se ele é mais conhecido como Richard Francis Burton ou só como Richard Burton, para dar uma enxugada um pouco assim no título, que eu acho interessante. Eu acho que os títulos do sumário são impecáveis, eu não tenho nada a acrescentar, o que me deixa muito desapontado, porque eu sempre gosto de dar pitacos em títulos. No começo e ao longo do trabalho, de uma maneira geral, por várias vezes eu senti, me corrija se eu estiver equivocado, que você usa a ideia de obra como sendo sinônimo de livro, né? E eu acho que como se trata de um trabalho que adentra numa perspectiva da história do livro, da edição, da leitura, talvez fosse o caso de trocar isso por livro, publicação, impresso, relato de viagem, usar mais a expressão que consta, inclusive, como palavra-chave, porque obra definitivamente é outra coisa, né? E isso envolve, inclusive, um debate que você pontua no trabalho, né? Quer dizer, entre Michel Foucault e Roger Chartier. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, beleza, perfeito. Que, né, Foucault primeiramente perguntou o que seria um autor lá pelos anos 69, depois vem e aí ele propõe, portanto, uma ordem dos discursos, né, a ideia de que os discursos circulariam socialmente, e aí vem o Chartier com a proposta da ordem dos livros, mostrando que tudo bem, eles circulam socialmente, mas eles precisam de um suporte, né, e aí ele vai propor essa ordem dos livros como algo que materializa essa questão. Então, você pontua esse debate. Por você pontuar, deveria evitar o termo obra. Porque a pergunta que se coloca é o seguinte: o que seria a obra de um autor? Tudo que ele deixou de vestir impresso. Caberia aí os rascunhos, as obras não publicadas, né? O que seria a obra? Então, obra é uma coisa, uma dimensão muito a ser mensurada ainda, e não cabe bem no trabalho que tem a perspectiva da história do livro e da leitura. Eu acabei demorando também nessa burtoniana, porque a nota 4, você menciona que a biografia dele, né, foi escrita pela esposa, mas na burtoniana, eu acho que isso é um dado importante de acrescentar talvez na nota no futuro, diz que ele também ajudou a construir isso. Então tem um caráter autobiográfico muito forte, que, se não me engano, você fala em algum momento ao longo do texto, mas na nota fica parecendo que só a esposa dele escreveu isso. E aí cuidar, né? Ela não escreveu em 1893, foi publicado em 1893. Então, esses deslizezinhos que são muito bobos, fáceis de corrigir, e o trabalho já está mais do que excelente. Bom, uma questão de fundo que eu acho interessante de pensar, mas que não é talvez tão importante para você, mas talvez no futuro isso possa fazer algum sentido, um sentido maior, é esse debate sobre está ocorrendo numa sociedade brasileira do 800 uma espécie de modernização, né? Tem muitos estudos hoje, inclusive fomentados por um debate alavancado pelo Rafael Marques, por exemplo, da USP, da Universidade de São Paulo, que questiona um pouco isso, porque isso já é uma pauta que já vem pelo menos desde os anos 70, né? E tem sido questionado porque, afinal de contas, como se processa essa modernização que arrasta o sistema escravista ao fim do 19.
né? Essa é a primeira questão. Então, talvez não embarcar tanto nessa pauta historiográfica que vem sido questionada há alguns anos já. Não é? Eu achei que vocês acertaram em cheio na escolha dos recortes, porque, inclusive, esse ano comemora-se, né, 300 anos de Minas Gerais. Né? Dá para sair um livro aí bem importante pela editora da UFMG, organizada pelo professor José Nilton Coelho Menezes, intitulado, se não me engano, Orbe Encruzilhada, Minas Gerais 300 anos, que tem textos de pessoas importantíssimas, como a professora Eliana Dutra, a professora Laura de Melo Souza, Regina Horta, o próprio Rodrigo Pato Sá, que estará conosco logo mais, etc. Então, acho que vocês acertaram em cheio, e isso é uma coisa talvez bem interessante, inclusive, de pontuar em alguma nota, em algum momento. Né? Que a gente está num processo, inclusive, de uma espécie de efeméride que pode ocorrer com mais força este ano, embora já esteja acabando. Né? Então, o recorte ficou excelente, todos eles. Eu fiquei impressionado com a qualidade da monografia e o fôlego, né, de um formato tão bem feito, que pensa exatamente o que é importante de estar no corpo do texto e o que é importante de estar na nota. Então, eu tenho certeza que a gente já está diante de um professor de história, um historiador com P e H maiúsculos, sem sombra de dúvidas. Meus parabéns aos dois, eu achei muito, muito, muito bom o trabalho, mesmo. Mas eu tenho muitas dúvidas, né? E uma delas é sobre esse novo, esse exotismo que supostamente embalaria, por assim dizer, as narrativas de viagem. Eu tenho minhas dúvidas, porque por mais que você se cerque de trabalhos excelentes, uma biografia bem atualizada sobre viajantes, eu tenho a impressão de que os estudos sobre viagens e viajantes poucas vezes atentam por uma perspectiva de caráter mais prosopográfico, né? Então, eles geralmente escolhem um viajante, digamos assim, para chamar de seu, e a partir dele eles fazem generalizações que, em tese, caberiam a todos os viajantes. Eu não penso que isso se processa assim, porque vamos pensar o seguinte: a depender do nível de experimentação de um viajante, talvez ele não está vendo nada de exótico. Eu fico pensando muito, né, na tese Visão do Paraíso, que mostra, bem, os portugueses não acharam nenhum paraíso aqui nos séculos 16, 17, porque eles já conheciam a África, eles já estavam acostumados, experimentados com um certo deslumbramento, e aí isso só coube aos espanhóis. Percebe? Então, eu não sei se antes, se a gente pode considerar o Burton alguém que estaria atento por algo exótico. Talvez, se ele estivesse pensando nos leitores em potencial, sim. Mas isso não é uma coisa muito, muito abordada, então não sei se é o caso de pontuar aqui. Achei fina a análise de mostrar que esses relatos se baseiam na história natural, e seria talvez até o caso de dizer que o século XIX é o século dos museus em história natural. Segundo a coletânea Como Ciência, História e Historiografia, organizada por Moema Vergara, da Fiocruz, se não me falha a memória, que consta com textos da Lorelai Cury, também dessa instituição que você vai utilizar mais na frente como referência, que tem um texto muito interessante, um capítulo muito interessante chamado As Artes da Imitação das Viagens Científicas do século XIX. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho a impressão que esse desdobramento, esse exotismo, às vezes é uma espécie de um topóide literário constituído nesse que é quase um gênero do 19 e que, portanto, às vezes é quase como um pedágio, algo obrigatório dos relatos, sei lá, ver como é que é a Amazônia. E, às vezes, quando você pega vários relatos, você vê a mesma Amazônia, como se ela fosse algo prévio desse, digamos assim, gênero narrativo. Né? Tem uma parte na página 20, que você cita uma referência do professor Manuel Salgado, se não me falha a memória, que ele diz que os campos de conhecimento não estavam ainda rigidamente definidos, e ele você usa essa citação para justificar o fato de que os viajantes transitavam por várias áreas. Eu penso que é preciso, isso é algo que, a única coisa que eu poderia mesmo para ajustar, arrumar um pouco essa redação, porque não é que eles, os viajantes, se aventuravam em diferentes áreas. Ocorre que eram as áreas justamente indiferenciadas, em processo, portanto, de constituição disciplinar do 19, que a história atinge em cheio, por exemplo, é que exigiam esse trânsito livre para que aquele relato fosse considerado científico. Percebe a diferença? Não é que eles se transitavam para transformar aquilo científico, era uma exigência prévia. Então, assim, né? Então, não sei se porque como você faz paráfrase, talvez essa fala seja do Manuel Salgado, do professor Manuel Salgado. E aí, se essa situação for dele, remete para ele, se livra dessa batata quente. Tá? Isso, deixa eu ver o que mais. Eu comecei a anotar em 42, estou controlando meu tempo, viu? Eu gostei muito, eu tenho muita coisa para falar, mas não se preocupe em anotar muita coisa, Márcia, porque eu vou mandar o arquivo para vocês logo na sequência, tá? Ali, na página 22, logo na sequência, você fala assim, uma parte.
A narrativa era produzida sem critérios rígidos de organização, mas, de maneira geral, respeitava a ordem cronológica dos acontecimentos, descrevendo situações conforme ocorriam para o viajante. Desta forma, o leitor ficava posicionado como acompanhante do narrador, envolvendo-se nos riscos e deleites da expedição. E tem uma citação, e eu acho que assim, quando tem citações que afirmam esse tipo de questão, acho que você não deveria tomar para si, né? Deveria tentar criar uma narrativa que bota, bom, é isso que está falando, é referência. Por quê? E porque você usa bastante paráfrase. Isso é excelente, porque o texto ganha uma fluidez inigualável, assim. Mas tomar cuidado, porque o leitor é sempre livre, né? Quer dizer, como você não, digamos assim, não tem os leitores do Burton, fica difícil dizer isso, porque dá essa impressão que é possível manipular o leitor, né, a recepção. Isso, nos debates que se tem hoje, não é possível. Isso é uma tentativa de conformação da forma como o relato vai ser lido. Mas a pessoa, assim como o jornal, pode abrir qualquer página e começar a ler o que bem entender na sequência que achar mais conveniente. Tá? Então, essa situação de achar que o leitor é conformado assim, um assado, não... Para as perspectivas de história da leitura, não cola muito, tá? Também tomar cuidado com o uso da palavra autor, porque a autoria é uma ficção, né? E a depender do viajante que a gente está falando, e no seu caso talvez seja possível falar, no seu caso seja possível, mas eu quero fazer esse alerta. Talvez seja possível porque você está falando de um viajante que, né, é integrante do Império Britânico. E a Inglaterra, né, e todo o seu império desde os 700, pelo menos, já vem constituindo uma concepção jurídica de autoridade e de direito intelectual. Então, no caso de pessoas que vêm dessa monarquia, talvez seja o caso de usar a palavra autoria, mas isso não é válido para todo lugar, né? Quer dizer, se a gente pensa no Brasil, a primeira pessoa que vai viver de direitos autorais, sem precisar fazer outra coisa da vida, é o Jorge Amado no século XX. Então, não existe a noção ou a função jurídica autor constituída plenamente, para que a gente possa usar de forma indiscriminada a noção de autoria, que é uma ficção, né? E é uma ficção porque o autor é aquilo que toda função editorial cria, quer dizer, tem vários intervenientes para constituir a obra assim ou assado. A meu ver, aliás, falando em questões editoriais, a informação da nota 93 não deveria ser algo de rodapé, porque ali você explicita que o Richard Burton teve uma grande estreia com seus relatos de viagem. Afinal de contas, 2 dos 4 títulos ali arrolados constam o editor Richard Bentley, que fora simplesmente o responsável por também publicar nomes como Thomas Moore, Edgar Allan Poe e Charles Dickens. Não pode, isso não é qualquer coisa do 19. Quer dizer, o Burton tinha provavelmente uma rede que era excelente, porque a estreia dele foi numa editora muito importante naquele momento. A amarração que vocês fazem, né, da vinculação dessa trajetória micro com esse pano de fundo, por assim dizer, eu não gosto dessa expressão, mas com esse pano de fundo do traslado da corte portuguesa para o Brasil, achei que ficou assim uma amarração excelente para o final do primeiro capítulo. E agora a gente já passa para o 2, tá? Eu gostei muito das referências da nota 125. Ali fica explícito a atualização bibliográfica do trabalho, né? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que quando você faz um empenho de pensar a materialidade, quando você menciona, por exemplo, as questões de nota de rodapé, eu acho que esse tipo de investimento textual e narrativo do seu trabalho vale mais a pena quando você ousar. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, quando eu li essa parte, eu tive a impressão de que, ao falar sobre essa média de notas de rodapé em determinado capítulo do livro do Burton, você parece querer ressaltar uma certa peculiaridade do trecho, demarcando o esforço do relato em embasar a descrição para fins científicos mesmo, né? Porque literalmente inscrita em marcadores de confiabilidade ou, no mínimo, de verificação dos dados apresentados. Então, se for exatamente isso, diz exatamente isso. Não deixe subentendido, porque você fez esse investimento de fazer todo esse levantamento, aí a gente fica pensando, o Martin vai falar, aí o Martin não falou. Mas eu sei que você pensou essas coisas, porque está tudo ali, tá? Então é só uma dica que está anotada em algum lugar. Achei genial essa junção. Eu confesso que minha ignorância nem sabia da existência da noção de Everyday Life, Everyday, melhor dizendo, do Norbert Elias. Eu conhecia só por intermédio de Michel Dissertot, né? Apreciei muito essa junção. Atenção para as notas 184 e 185, porque elas se repetem, sendo que a primeira está mais completa, tá? Eu também quero tocar nesse ponto que a professora Raquel mencionou sobre a sugestão de enviar irlandeses pobres para o Brasil naquele momento, né? Porque a gente não pode esquecer que o livro é de 1800, a publicação é de 1869, né? O primeiro volume, pelo menos. Por quê?
porque, um pouco na toada do que a professora Raquel comentou, eu penso que é interessante pontuar isso, porque naquele momento também, isso foi estudado pela professora Nícia Vilela, se não me falha a memória, nos anos 60, Nícia Vilela Luz, que era um estudo que pensava exatamente em uma situação que era a seguinte: depois da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, ou melhor, durante ela, havia um projeto de colonização da Amazônia pelos negros estadunidenses libertos depois desse conflito. Então, assim, eu fiquei me perguntando se o governo brasileiro, o Império Brasileiro, demandava esse tipo de ajuda dos estrangeiros a nível, digamos assim, de diplomacia, porque o que há de sugestão para enviar pessoas para o Brasil, desses relatos estrangeiros, eu acho que não está nos gibis. Eu já vi várias vezes isso e chamou a atenção essa questão dos irlandeses, porque no mesmo momento está acontecendo uma sugestão parecida de norte-americanos que querem se livrar dos seus ex-escravos. Tá bom? Chegando ao fim do trabalho, agora vou encaminhar para o final mesmo, eu acho que ele foi muito bem executado. Porém, eu gostaria de tirar uma única dúvida, porque eu fiquei realmente curioso, né? A biografia do Edward Rice é muito ruim ou não acadêmica para ser ignorada? Eu não conheço mesmo, tá? Mas eu percebi em uma pesquisa rápida que ele é bem referenciado para abordar a vida do Sir Richard Francis Burton. E pergunto isso também porque né? Eu fico perguntando quanto da trajetória dele não foi, por assim dizer, redefinida em termos de memória biográfica pelo fato de ele ter sido mais conhecido pela tradução de Mil e Uma Noites do árabe para o inglês, que escandalizou praticamente a sociedade britânica de seu tempo ao término do 19, pouco antes da morte dele, com a publicação no ano de 1885, que você sabe, né? E ele morreu logo depois. Enfim, essa era a única pergunta, o único questionamento efetivo. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho e, para finalizar, então, eu vou retomar aquela questão inicial do título, né? Como se trata de Minas Gerais, né? O que vocês pensariam, talvez, aqui, uma mesa também de trabalho, né, para discutir, trocar, de pensar algo como A Devassa do Cotidiano in the Highlands of the Brazil, 1869, ou Os Sujeitos de Minas Gerais nos Relatos de Viagem de Burton. Quer dizer, você dar a ler ao seu potencial leitor que você vai tratar da questão central, que é o cotidiano. Porque, para mim, o ponto alto do trabalho, e aí já parabenizo pela escolha, é pensar o cotidiano pelo viés de alimentação. Isso tem crescido bastante, até a colega não sei se já se aposentou, mas a colega de departamento da Raquel, a professora Leila Algrande, se não me engano, estuda essas questões agora pelo viés do período colonial no Brasil. Então, eu acho que é uma pauta que tem crescido bastante e eu parabenizo os dois pelas escolhas e pelo belíssimo trabalho. Seria isso. Muito obrigado. André, obrigada. Obrigada também a Raquel. Agora nós vamos pedir licença para todos aqui. Nós vamos confabular um pouquinho sobre o trabalho do Martin e seremos breves. Já voltaremos para fazer os anúncios aqui necessários. Só um momentinho. Obrigada. Martin, então enquanto a gente aguarda aqui, eu vou colocar uma surpresa que a gente preparou para registrar esse momento. O Martin não foi tão rápido assim, foi mais porque a gente precisa voltar, né? A presidente da banca esqueceu de te devolver a palavra para você responder a banca. Desculpa, Martin. Não é pressa, não. É esquecimento mesmo. Vai lá, Martin, por favor, responde a banca. Sim. Primeiramente, né, gostaria de agradecer a banca, as contribuições do
professor André, da professora Raquel, e também agradecer muito à professora Cristina, que esse trabalho com certeza só saiu por causa dela, e grande parte das coisas positivas desse trabalho são mão dela, assim como os pontos assim que não estão tão bons, ela já sempre falava assim, isso daqui tem que melhorar, mas acabou não dando tempo. Então, muito obrigado, professora Cristina. Vou iniciar tentando responder algumas das questões da professora Raquel sobre o texto da PRET. Realmente foi uma falha bastante grande. Eu tinha conhecimento desse texto já, eu tinha o desejo assim de ler esse texto, estava na minha lista assim de coisas para fazer urgente, mas eu acabei me enrolando, demorei para pegar na biblioteca, e quando eu vi, eu só consegui trazer mesmo para algumas questões pontuais que eu ainda não tinha dado conta. Então, para futuros trabalhos, está na minha lista assim, de leituras para as férias mesmo, o texto da PRET. Em relação a essa trajetória de formação assim, mais diferente que o Burton teve, eu acredito que tenham pontos de convergência assim, com os que tiveram uma formação mais tradicional na Oxford, Cambridge, entre outras instituições, só que ele também traz algumas coisas que parecem ter sido polêmicas até nesses círculos, como essa defesa da poligamia, que, pelo que eu li sobre ele, o trabalho dele, me parece algo que eles acabam vinculando a passagem dele na Índia e ao contato com a cultura muçulmana. Não sei até que ponto isso não foi algo também vinculado posteriormente por acabar sendo uma conexão mais fácil, mas ele tem polêmicas principalmente vinculadas a essa questão sexual, como o próprio professor André falou, nessas obras que ele traduzia, muitas vezes acabavam tendo alguns teores que chocavam. Então, ele trazia uma visão assim, um pouco peculiar de determinados temas. Deixa eu ver aqui. Sobre a questão de por que ele foi para Minas, ele traz um pouco essa preocupação da mineração aurífera e pensando assim no desenvolvimento do Império Brasileiro a partir dessa maior conexão com o interior, tanto que ele cita o Rio São Francisco como a futura artéria do Império, que iria gerar muitas riquezas, mas também pensando nessa questão do ouro, apesar de ele chamar um pouco a questão ao declínio, ele aponta que esse declínio se dava às técnicas não tão atualizadas de extração. Então, ele comenta da necessidade de novas formas de extrair o ouro e também de uma organização melhor, principalmente das companhias inglesas que estavam se inserindo no período na província. E aí ele traz uma defesa de que novas companhias britânicas viessem para lá, porque ele comenta que as que deram certo, ótimo, mas mesmo as que deram errado, não deram errado por causa do Brasil, mas por causa de incompetência particular daquelas companhias. Então ele defende esse investimento no país. E essa questão sobre quem queria explorar, ele é bem categórico assim da necessidade de imigração, e ele defende a vinda de britânicos, principalmente irlandeses, também pela perspectiva que ele traz do Brasil como um espaço muito favorável para a população branca. Ele comenta em alguns pontos do texto sobre as facilidades que a população branca tinha em circular pelo país e conseguir um sucesso mesmo sem tantas habilidades, sem tantos recursos, apenas pela cor da pele. Então ele
acaba trazendo bastante essa questão racial. E quando ele fala dos irlandeses, ele não traz muito essa questão negativa dos irlandeses, embora ele também não seja positivo em relação a ele, mas ele fala principalmente numa questão de uma crise populacional que estava ocorrendo no território britânico e traz algumas críticas às políticas que o Império Britânico tinha com algumas questões, como, por exemplo, a Aberdeen Bill e o controle do tráfico de escravos no Atlântico. Ele comenta ser um dinheiro mal gasto que deveria ser gasto, por exemplo, trazendo esses irlandeses aqui para o Brasil, e ele considera essa determinação, digamos, pela força do Império Britânico um pouco exagerada. Assim, ele traz críticas de que acabaria sendo negativo para os brasileiros. Aí ele traz um olhar assim, muito vinculado às elites de São Paulo, que também, pelo que eu li, ele aparenta ter algum vínculo, já que essa viagem é de 1867, ele chega no Brasil como cônsul em 1865. E ele menciona em alguns lugares do trabalho contato com pessoas de São Paulo, como um que eu lembro que eu testei no trabalho era um bibliotecário, assim, que ele agradece pelo auxílio, mas ele, pelo que eu vi em outros trabalhos acadêmicos sobre ele no Brasil, eles trazem esse vínculo que ele tinha com o pensamento das elites. Essa questão da assimilação das populações nacionais, eu fiquei até um pouco em dúvida. Foi uma coisa que me deixou um pouco... que ele, ao mesmo tempo que traz uma visão bastante negativa sobre a miscigenação, ele também defende a poligamia e trata um pouco essa miscigenação no interior como um mal necessário, alguma coisa que aconteceu, mas teria que refletir melhor, talvez, sobre a obra dele para poder ter uma resposta mais contundente. E sobre essa questão, hoje, assim, com as tentativas de trazer uma perspectiva mais pós-colonial para a história, o que nós podemos trazer na fonte, eu acho que uma possibilidade é fazer tentar fazer uma leitura a contrapelo, né, para tentar recuperar alguns relatos sobre essa população que muitas vezes não deixou documentação escrita, então acaba sendo mais evasiva assim, na nossa tentativa de conseguir tratar eles. E eu também pensar essa questão do próprio pensamento imperialista, né? De não tratar essas fontes como janelas assim muito confiáveis, porque elas trazem uma perspectiva bastante carregada. Então, tentar trazer essa problematização de inúmeras formas sobre essas narrativas. Tentando responder o professor André, deixa eu ver. Sobre essa questão que o professor trouxe sobre o estudo de viajantes, às vezes trazerem algumas generalizações, em certa medida, assim, pelo pouco que eu li, embora quem sou para falar, mas às vezes eu tenho um pouco essa impressão também, e eu acho que é uma coisa que eu também acabei caindo em alguns momentos, porque eles acabam tendo muitas características em comum. Então, às vezes,
uma a mais acaba passando mesmo quando, na verdade, não seria assim muito específico de determinado viajante. Então, realmente é algo que precisa ser tomado bastante atenção, porque, querendo ou não, a gente fala de um período muito longo e de mudanças assim, significativas, né, ao longo do século XIX, e de regiões bastante diversas, como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, entre outros locais de onde vinham esses viajantes. Então, acaba sendo necessário uma maior atenção. E deixa eu ver se... sobre essa questão da imigração, ele menciona também a vinda de norte-americanos para o Brasil, mas mais especificamente alguns norte-americanos do Sul, no pós-guerra civil estadunidense, justamente como lá não tem mais escravidão, vem para cá, que aqui ainda tem, tipo, traz um pouco esse viés, assim, de tipo, eles estavam insatisfeitos lá, eles poderiam vir para cá. E sobre a biografia do Rice, eu acabei dando preferência para as teses e dissertações, principalmente em relação ao tempo. Eu vi já coisas positivas e negativas sobre essa biografia. Tem muitas coisas que dá para utilizar nela, tanto que ele acaba sendo um pouco como o texto da Pratt, que eu acabo me referenciando a ele por meio de outros textos, porque esses outros textos que eu li, as teses de dissertações que eu li sobre o Burton acabavam trazendo essa biografia. Então foi mais uma escolha para focar em outras questões mesmo. E sobre o título, eu agradeço a sugestão. Vou falar com a orientadora depois e a gente vai ver mais. No fim, eu agradeço muito, então, as contribuições da banca e, novamente, a professora Cristina e a todo mundo que compareceu aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Martin. Agora sim, na segunda tentativa, a gente já volta. Rapidinho, tá bom?
Então, voltamos da deliberação da banca. Em primeiro lugar, quero dizer um prazer imenso que foi conviver com você, Martin, durante quase 5 anos, né? Aqui no laboratório, diariamente, trabalhamos juntos, passamos por muitas dificuldades, né, pessoais, problemas difíceis de lidar, mas o resultado do trabalho é bastante prazeroso. Quero te parabenizar com todo carinho e também desejar muito que você continue nos estudos, que você faça mestrado, que você aproveite o potencial e o aprendizado de pesquisa que você teve durante a graduação, que é só nosso ensaio, né? Nossa aprendizagem como historiadores, mas você já se mostra de fato alguém muito preparado para enfrentar os desafios da pós-graduação, o mestrado, preferencialmente ampliando as várias possibilidades que essa pesquisa trouxe. A gente conheceu o Burton de uma forma um pouco enviesada, né? Mas ele trouxe muitas possibilidades para pensar o cotidiano. Eu acredito que esse viés do cotidiano enriqueceu muito o trabalho. Particularmente, eu espero que várias outras possibilidades sobre o cotidiano em Minas Gerais sejam exploradas para além da alimentação, da moradia, algumas coisinhas que estavam previstas, que precisaram ficar de fora devido ao tempo, mas a gente já tem aí uma série de indicações da banca, a quem eu agradeço novamente, e você, Martin, pode se considerar mesmo privilegiado por poder ter as indicativas que recebeu hoje aqui, da professora Raquel, do professor André, e dizer que, obviamente, você foi aprovado. Meus parabéns. Novamente, muito obrigado, né? A banca, a professora Raquel, o professor André, e somente, né, obrigado à professora Cristina por tudo que a gente viu nesses últimos anos, que foram bastante tumultuados, mas sempre com momentos bastante felizes, e fico feliz que esse venha adicionar essa lista de momentos, né? E destacar, né, o papel que uma orientadora tem no trabalho, né? Porque realmente não teria sido possível sem o auxílio da professora, então realmente dedico muito esse trabalho à professora, né? E, novamente, muito obrigado a todos, novamente a professora Raquel, a professora André, que eu fico muito feliz de poder já ter conhecido anteriormente, em semana acadêmica, em outros eventos, e muito feliz de ter vocês assim aqui compartilhando esse momento que me deixa muito alegre assim com o presente e com o futuro agora, muitas coisas que ainda terão pela frente. Então, muito obrigado. Legal, obrigada, Martin. Obrigada a presença de todas e todos aqui conosco. Muito obrigada. Às 19h30 teremos outra banca. Agradeço que todos estão aqui conosco. Espero que também venham para a continuidade na apresentação da Ana Carolina. Obrigada e boa noite a todos.